Oi, Denise. Ainda bem que você voltou. Walter, Dr. Valmir. Dr. Valmir, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Com você? Também, graças a Deus. Nós estamos aqui com algumas pessoas já ao vivo. Eu precisei encerrar a live porque eu estava procurando pelo senhor, mas agora deu certo. As pessoas já estão entrando, né? Eu já dei boa noite. Eu disse para eles convidarem os amigos deles também para participar com a gente dessa noite, né? Onde nós Aham. vamos poder conversar sobre epilepsia e saúde mental, né? E que honra para a federação poder conversar com o senhor, Não, médico, realmente. neurologista. Não. Então, eu vou fazer aqui a- o início, né, da nossa noite, dar boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando, né, a nossa live de hoje e dizer que nós estamos fazendo, né, hoje, terça-feira, quarta e quinta, comemorando a primeira semana latino-americana virtual pela federação. Hum. A Semana Latino, o Dia Latino-Americano, ela foi baseada para desmistificar, doutor, né? E aumentar a consciência social das pessoas sobre a epilepsia, né? Então a gente vai poder, nesses 3 dias de live, esgotar, não, mas vamos poder levar bastante consciência social mesmo do que é epilepsia. Uhum. Então, eu já vou aproveitar que nós estamos no início, as pessoas estão chegando, para convidá-los para participar amanhã, dia 16 de setembro, no mesmo horário, às 19 horas. A Miraci Gazzoni, ela é psicóloga, pedagoga, ela vai estar junto com a doutora Laila, que é médica do trabalho, com o tema Estratégias para a Inclusão da Pessoa com Epilepsia no Trabalho. E na quinta-feira, no dia 17, vem a Denise Martins, que também é psicóloga, vice-presidente da federação, junto com a doutora Patrícia, que é advogada. Então, a nossa semana está imperdível. Então, né, para quem está chegando, eu sou a Viviane Sperg, sou aqui da cidade de Americana, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e também atendo na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Aqui em Americana tem um movimento de apoio às pessoas com epilepsia, do qual eu e o meu marido Nestor fundamos o MAP e trabalhamos aí incansavelmente para levar informação para as pessoas, né, desmistificar e dentre tantas outras coisas. E agora, doutor, eu sou atual presidente da Federação Brasileira de Epilepsia até março de 2022, né? Ótimo. E por que que eu sou tão engajada, né, nessa causa da epilepsia? Porque eu tenho um filho de 21 anos, o Vitor, que deve estar nos acompanhando nesse momento. Então, é por conta do meu filho que eu quero falar sobre epilepsia. E junto com amigos tão queridos, né? Não só da federação, mas amigos de todo o Brasil e de fora também. Então, né, eu gostaria que, antes da gente iniciar, que as pessoas convidassem outras pessoas através do direct aí para escutar tudo aquilo que o doutor Valmir vai contar para a gente. Então, o nosso convidado, o doutor Valmir, vai conversar com a gente hoje sobre epilepsia e saúde mental, né? E, doutor, o Hum. senhor, antes da gente falar, né? Epilepsia. A epilepsia, ela é uma doença do cérebro, certo? Sim, sem dúvida. É uma doença Tá, que atinge o cérebro. tá. E Posso repetir? eu tô, Tá. assim, esse ponto estamos sem dúvida. É isso aí mesmo.
Tá, é assim, a estatística mundial desta doença. Uhum. A gente sabe que ela é cerca de 1 a 2% da população mundial tem epilepsia. Então, somos em aproximadamente 50 milhões de pessoas ao redor do mundo que têm epilepsia. Uhum. Sem É dúvida. bastante gente, não é? Muita gente. É. Assim, considera-se que uma pessoa ela tem epilepsia, de acordo com a definição epidemiológica, o senhor me corrige se, né, falar qualquer coisa errada aqui, Não. que a pessoa passa a ter epilepsia quando ela tem 2 ou mais crises não provocadas ocorrendo no intervalo de tempo maior que 24 horas. Sim. Correto. Porque muitas Correto? vezes. Posso? Eu não sei, Tá. o microfone aqui. Não. O microfone está A gente está te ouvindo bem. aberto? Está me ouvindo? Então é o Tô. seguinte. A epilepsia ela é caracterizada por crises, né, que elas não são, como você diz, provocadas por alguma coisa em especial. Então, a gente pode comparar isso com febre. Febre é um sintoma. Uma convulsão é um sintoma. Então, para a gente chegar a caracterizar como epilepsia, a gente precisa ter 2 episódios ocorrendo, pelo menos com intervalo de 24 horas, para você considerar que o indivíduo tem um risco maior de ter crise. Ou seja, ele pode ser uma pessoa com epilepsia, porque ter uma crise convulsiva qualquer um de nós pode, dependendo dos fatores externos. Exato. Tem a gente, né, quando a gente está conversando sobre epilepsia, e as pessoas pedem muito para a gente sempre falar assim, qual é a maneira correta de se referir a uma pessoa que tem epilepsia, né? Então, vale ressaltar que quem tem epilepsia não é epilético, e sim uma pessoa, pois a doença não a define e ela continua sendo mais que a sua enfermidade. As pessoas assim que têm epilepsia ficam tristes quando são chamadas de o epilético, o portador de epilepsia. Então, o tempo todo é a gente corrigindo pessoas. Olha, não fala que ele é epilético, vamos falar que ele é uma pessoa com epilepsia. Ele não é o portador de epilepsia, né? Porque senão a gente porta e desporta a hora que a gente quer. Não é assim, né, doutor? Sim. Então, a gente... A gente pode considerar, por exemplo, se uma pessoa tem um problema cardíaco, a gente pode falar que ele é um cardiopata. Mas o problema cardíaco, ele não levou a um estigma tão grande quanto o da epilepsia, que já é uma coisa que vem de milênios, né? Exato. Daí você diferenciar as coisas, falar em uma pessoa com epilepsia, está correto, porque você está considerando, você está procurando combater o estigma, né? Exato. E isso é algo que a gente fala em todas as lives, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem a terminologia correta, melhor, né? Doutor, então, eu acho que eu falei bastante. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, contasse para as pessoas de que cidade o senhor é, de que estado, qual que é a sua especialidade clínica, por gentileza? Tá bom. Ó, eu sou neurologista clínico e neurologista do comportamento. Eu me formei pela Universidade Federal, aqui em 1981, já tem um longo tempo, né? E fiz a residência no Hospital das Clínicas daqui mesmo. Já há uns 30 anos que eu me dedico à parte comportamental, porque a epilepsia, muitos aspectos dela interessam bem a essa parte também. Então, eu sou membro da Academia Brasileira de Neurologia e membro também da Academia Americana de Neuro. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte desde que me formei, eu nunca saí daqui, não. Nunca saí daqui para morar fora, né? Já saí daqui. Entendi. Ai, que ótimo, doutor. Então, né, já que a gente vai conversar sobre saúde mental, o senhor poderia definir para a gente, doutor, qual é o conceito de saúde mental?
Ó, esse conceito é meio variável. Tem um que foi colocado em 2015, mas eu acho que ele é complexo demais para a gente, para colocar isso para as pessoas. O que fica difícil para a gente compreender. Eu acho que eles se enrolaram muito ao definir. Chegava, antes, teria assim, uma ausência de doença mental. Chegava a ser uma coisa estranha desse tipo. Mas, vamos dizer assim, se a pessoa funciona bem de forma cognitiva e ela controla bem, consegue expressar bem as suas próprias emoções, consegue lidar com o estresse cotidiano, vamos colocar um estresse comum nas grandes cidades, por exemplo, isso a gente pode considerar que essa pessoa mentalmente ela está sã. Se ela tem um nível de funcionalidade bom, se ela consegue agir, trabalhar, manifestar suas emoções, interagir com as outras pessoas, perceber como os outros se sentem, demonstrar empatia pelos outros, isso significa ter saúde mental, uma boa saúde mental. Entendi. Ô, doutor, e como é que fica o aspecto da saúde mental em pessoas com epilepsia? Bom, no caso das pessoas com epilepsia, a gente tem que pensar em dois aspectos. Um, o problema da lesão específica que pode haver no cérebro, porque muitas vezes você faz os exames de imagem e você não consegue localizar precisamente onde está a lesão, onde está o foco, né? Isso às vezes é um pouco complexo. Mas, assim, dependendo do local onde estão ocorrendo o maior número de descargas, onde se origina mais as crises, dependendo desse local, você vai ter mais ou menos interferência no aspecto emocional da pessoa, no aspecto mental. No caso, existe também o problema, que é o problema do próprio ambiente onde a pessoa cresce, do número de crises que ela já teve, da frequência das crises que vêm ocorrendo, do tipo de medicação que vem sendo utilizado, que pode ter repercussão negativa na parte do desempenho intelectual da pessoa. Isso deve ser explicado para todas as famílias. Tem medicamentos que têm um efeito cognitivo negativo, né? E, assim, vai depender muito de como das pessoas com as quais ele conviveu, como foi esse desenvolvimento da pessoa, se ela foi bem aceita, se a coisa foi explicada de forma correta para ele, se ele tem uma aderência boa ao tratamento, porque então você tem as alterações biológicas da epilepsia, você tem os efeitos adversos das drogas, né? E a questão da relação da pessoa com os demais no que diz respeito à aceitação, né, no caso da epilepsia. E a demanda tem aumentado no consultório do senhor nesse período? Tanto de pessoas que não têm epilepsia, quanto pessoas que estão tentando sobreviver a essa pandemia? Aumentou a procura? Sim, nas últimas semanas a gente tem observado isso. O que eu digo é que no início da crise, a gente teve. Eu vinha trabalhar e as pessoas estavam com tanto medo de sair de casa que não vinham. Agora elas vêm mais porque estão com medo também ainda, não sabem como lidar com as coisas, ainda não conseguem perceber o final do túnel, né? A luz no fim do túnel. A desinformação é muito grande, as pessoas não estão sabendo ainda, ficam esperando uma vacina. Então, você tem um contágio dessa ansiedade toda, né? Todo mundo tá com os nervos, a flor da pele está sendo testado, né? Eu até tenho uma questão aqui que pessoas com epilepsia possuem maiores chances de desenvolver doenças psiquiátricas
Eu acho que não só as pessoas com epilepsia, mas todos, não é, doutor, de alguma forma? Sim. Aham. Sim, num momento como esse, todos, né? Vou colocar alguma, a gente não pode generalizar. Vamos dizer que uma pessoa que vive numa família bem estruturada, toma medicação e tem um bom controle das crises, está bem inserido na sociedade, está ativo e tudo, essas pessoas têm o mesmo risco de ter um problema mental de diversas naturezas, como o resto da população. Mas quem não está tendo as crises com bom controle, quem tem crises repetidas, então as pessoas... A gente tem que tomar cuidado quando fala de crise refratária, porque muitas das pessoas podem ter ouvido falar de crise refratária. Crise refratária é quando você tenta várias substâncias, você chega a uma, depois você vai até o limite da dosagem possível, você não deu conta, você associa uma segunda droga, vai até o limite dela, você pode ir até o limite em 3, mas depois, o que é? Aí não dá mais. Então se torna uma epilepsia refratária. Mas a gente vê muitas pessoas usando droga em dose subterapêutica. Então, assim, você tem que diferenciar epilepsia refratária de epilepsia maltratada, porque Exato. muitas pessoas têm um bom... É, muitas pessoas elas não têm um acompanhamento adequado, né? E verdade. daí o problema só piora. É verdade, doutor. A gente escuta pessoas dizendo, eu tomo 3 medicamentos e minhas crises não controlam. Muitas vezes, com um medicamento, né, já seria uma dose terapêutica se ele estivesse dentro do esperado. Uhum, Infelizmente, né, tem médicos e tem médicos, né? Doutora uhum, Denise colocou aqui uma questão. uhum. Tem sido período de maior ansiedade? A Denise Martins a que colocou eu em Claro. contato com o senhor. O senhor é o médico da irmã, né? Muito querido, muito Sim. recomendado. Tanto ela quanto a Márcia também, a irmã, são pessoas muito queridas por mim. Né? Eu gosto muito delas. Admiro muito o trabalho da Denise, né? Que eu acho que ela tem ajudado muitas pessoas. Né? Então, esse período de maior ansiedade, a pergunta é se isso pode influenciar num número maior De de ansiedade. crises. Sim. Isso. Sim, porque eu acho que tanto a pessoa, às vezes, quanto o cuidador podem até esquecer com mais facilidade de utilizar a medicação. Né? E daí, muitas das crises que vão acontecendo em pessoas que já estão bem controladas há mais tempo são por causa de erros, de falhas na tomada de um ou de outro medicamento. A ansiedade maior também pode influenciar no sono. Então, se o sono ficar ruim, privação de sono é uma das coisas que pode descontrolar a pessoa. Né? Então, às vezes a pessoa que está muito ansiosa, ela começa a hiperventilar, respirar demais, demais, demais. Né? E isso causa um aumento grande na quantidade de oxigênio no sangue. Então, a gente chama isso de alcalose respiratória. A alcalose respiratória, para quem já fez um eletroencefalograma ou para quem acompanhou um filho, alguém fazendo um encefalograma, aquela prova que se faz pedindo para a pessoa fazer a respiração de cachorrinho cansado. Né? Quando a gente faz esse tipo de prova, você está forçando o cérebro. Às vezes, uma pessoa muito ansiosa, que está com problemas, né, de toda hora, está tendo crise de falta de ar e tudo, ela pode ter crise por causa disso. Está forçando o cérebro. E outras coisas também. A ansiedade, ela gera outros problemas de saúde que podem, de forma indireta, levar a crises. Né?
Exato, doutor. Uhum. E sempre as pessoas me perguntam como uma pessoa com epilepsia deve lidar com seu diagnóstico e preconceito, que infelizmente ainda perpetua, ainda existe na sociedade. O que o senhor costuma falar com os seus pacientes, doutor, sobre esse diagnóstico, sobre o preconceito? Como que a gente ensina as pessoas a lidar de melhor maneira com isso? Sabendo que essa doença é a mais antiga que se Aham. ouve falar e ainda hoje é perpetuada pelo estigma e preconceito. Uhum. Como que a Ó, gente faz para lidar com esse diagnóstico? eu falo assim que muitas pessoas famosas, muitas pessoas muito bem-sucedidas têm epilepsia. E através da história, a gente vê, por exemplo, que o Júlio César, que foi imperador romano, é um dos exemplos mais... um homem que dominou praticamente todo mundo que existia na época dele e era epiléptico. Ou era uma pessoa com epilepsia, era um imperador com epilepsia. Tá. Então, assim, ele conseguiu superar isso. O que eu digo para as pessoas é para elas mesmas não criarem o estigma, que elas podem ser muito bem-sucedidas, podem ter uma vida normal, sem se fizerem o controle adequado e se utilizarem a medicação da forma correta. Em Sim, alguns casos, a gente sabe que, em situações especiais, você tem pessoas que têm outras lesões cerebrais que são motivo da, da incapacitação dela. Mas uma pessoa, se ela tem uma epilepsia e não tem outras lesões cerebrais que possam incapacitá-la, a gente consegue controlar bem essas crises, ela está muito apta a viver muito bem. Então, assim, eu tenho pacientes que eu acompanho desde de criança, eu pude ver-os assim, crescerem bem, se realizarem, casarem, ter filhos, entendeu? Então, assim, assim, há necessidade de continuar usando a medicação, porque, por exemplo, alguns têm sequela tem neurocicercose. Então, a sequelazinha, o ponto grânula é fonte de alteração elétrica de espículos. Daí, essa pessoa não pode parar de usar a medicação, não é o contrário de outras, né? Porque a gente tem que dizer que para muitas pessoas existe um tempo para iniciar e um tempo para terminar o sim, tratamento. Mas para encarar como uma outra doença e que isso não tem nada a ver com ela como pessoa e que aquilo ali, mesmo que algumas vezes assuste muito, porque assusta para muitas pessoas ficam traumatizadas. Então você vê gente que reage de uma forma mais tranquila às crises e outros que se apavoram de uma forma que só prejudica emocionalmente. Então eu tento justamente entrar nisso, dizer para eles que eles não são diferentes, não são outro tipo de gente, porque tem epilepsia, porque eles são pessoas capazes exato. de se realizar completamente, plenamente. Tá? Por isso que a gente precisa falar de epilepsia com as crianças, né? Lá na escola, porque a gente vai ensinar essas crianças e um dia serão adultos informados e conscientes e vão nos ajudar, não é? Sem dúvida. Eu estou aqui com o Eduardo Caminada, participando da nossa live. O Eduardo, ele é do Viva com Epilepsia, autor de vários livros. Ele é o embaixador da epilepsia, uma pessoa que trabalha muito com a epilepsia. E ele fez Ah, uma pergunta aqui para o senhor. As ah, pessoas podem ter crises psiquiátricas que podem ser confundidas com crises de epilepsia, doutor? sim, podem ter. E uma coisa, ainda tem uma outra coisa que é mais complicada ainda. Ele pode ter os dois tipos. Pode ter crise psicogênica e a crise epilética. O que muitas vezes a gente precisa fazer o vídeo EEG, que é uma
uma técnica um pouco complicada, a pessoa fica 5 dias, às vezes, internada num hospital, a medicação é cortada e a pessoa é monitorada 24 horas por dia com vídeo e com os eletrodos. E daí você consegue ver direitinho quando a crise é psicogênica, porque as crises que ocorrem, que estão sendo visualizadas, estão sendo exibidas em vídeo, elas não têm um correspondente no eletroencefalograma. Enquanto que as crises epiléticas, elas têm as descargas que caracterizam-nas direitinho. Então, além da gente observar aspectos da crise que são muito típicos, a gente consegue distinguir isso mesmo, o que eu falei, que pode ser que uma pessoa, devido a problemas emocionais, devido à não aceitação da crise, ou devido ao que a gente chama um ganho secundário, porque algumas pessoas não sabem lidar com aquilo, elas querem se vitimizar. E aí, com isso, elas acabam, além das crises que elas têm, elas começam a ter crises. Isso tudo é involuntário. Não estou falando que a pessoa está fazendo isso de propósito, de forma alguma. Né? Mas é que, além das crises comuns, ela pode ter perfeitamente essas crises que são chamadas crises psicogênicas. Uma coisa que complica, porque a pessoa pode até sabotar o seu próprio tratamento por causa desse ganho secundário que eu estou falando. E aí, acredito que trabalha em conjunto um neurologista e um psiquiatra, né, doutor? Um entra com o medicamento da psiquiatria e o outro com da neurologia. Pode ser? Sim, mas no meu caso, por exemplo, eu faço as duas coisas, porque eu trabalho com essa área comportamental. Então, a parte psiquiátrica, eu trato. Então, assim, a gente não pode dizer que a epilepsia seja uma doença neuropsiquiátrica, mas a gente pode dizer que a epilepsia é uma doença neurológica, é um transtorno neurológico que é acompanhado muitas vezes de complicações psiquiátricas, né? Então, transtornos que têm uma base orgânica, mas que a gente não pode considerar como se fosse um transtorno psiquiátrico. Né? É diferente, os aspectos são diferentes, a maneira de abordar é diferente. Então, porque se você pega dois profissionais que têm maneiras diferentes de tratar ou não têm experiência, fica complicado. Por exemplo, existe uma droga que é a bupropiona. É um antidepressivo muito bom para algumas pessoas, mas ele é convulsígeno, ele pode provocar crises convulsivas. E eu já atendi pessoas que com crises convulsivas, né, com epilepsia, e que foram tratadas por psiquiatra com bupropiona. Então, você acaba tendo um descontrole das crises numa pessoa que estava com um quadro depressivo e que aí foi começar a tomar uma substância que é uma substância que causa crise, né? Pode causar crise. Né? Então, que seja bem orientado por um médico que entenda sobre neurologia e psiquiatria. Antes de eu vamos dar andamento aqui, doutor. Vamos responder uma pergunta da Denise para depois eu continuar com as minhas perguntinhas para o senhor. A Denise, ela quer saber assim, atividades físicas como yoga, pilates, meditação, podem ajudar no controle das crises? Sim, a pessoa deve ter uma vida o mais normal possível. Nós todos não estamos tendo uma vida normal nesse período, né? Nenhum de nós tá tendo isso. Então, a gente tem que procurar poupar a gente tem que procurar saber os nossos limites. Existem tipos de atividade física que são perigosas para quem tem crises assim, de difícil controle. Então, por exemplo, esportes de impacto, a gente deve ter mais cuidado na hora de recomendar se a pessoa se as crises dela não têm um controle adequado.
Se tiver um Exato. controle adequado, é outra história, não É. é? Mas eu já vi num congresso um palestrante falar de um paciente que fazia alpinismo, pesca submarina e paraquedismo. Assim, ele não aceitava que ele tinha uma epilepsia de difícil controle e ele achava que não se podia colocar limites para ele, e ele queria fazer de tudo. A história não terminou bem, não vou entrar com detalhe, mas Tá. assim, fazer atividade física é excelente para todos nós. E assim, é só haver esse critério. Eu tenho pacientes com epilepsia, tem que é atleta, que é personal, eu tenho que é personal trainer, Uhum. tem que é corredor de maior distância. Então, isso não é limite para a pessoa. Mas, assim, contanto que ela esteja bem controlada, né? É. E algumas atividades, né, com supervisão, não é? Uhum, sim, sem dúvida. As pessoas que estão entrando agora na live, participando, eu estou com o Dr. Valmir, médico, neurologista do comportamento. Nós estamos falando sobre saúde mental e epilepsia. Envie as perguntas aí que a gente vai tentar responder. Dr. Valmir, é assim, né? Visto que estamos em pleno setembro amarelo, Aham, mês considerado de prevenção ao suicídio, e passamos uhum, também agora pelo latino-americano semana passada. Deste aham. modo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o suicídio, né, de forma geral, a estatística no Brasil e no mundo, se o senhor tiver essa informação agora? E existem estudos que falam epilepsia relacionado, suicídio e epilepsia? Tem, Pessoas com epilepsia se suicidam? uhum, sim, suicidam assim como as outras pessoas, né? Tem um artigo que eu procurei, uma meta-análise, ele procura vários outros estudos e falam num fator de risco, né, de 3 vezes o que uma outra pessoa sem epilepsia faria. Mas, quando a gente olha a estatística do número de mortes no mundo todo, de suicídios de pessoas que têm epilepsia, e os que não têm epilepsia, a taxa está a prevalência em torno de 16,8, alguma coisa, para cada 100 mil pessoas. Então, Tá, não há diferença estatisticamente significativa entre as pessoas que têm epilepsia e as pessoas que não têm epilepsia. tá. No Brasil, nós estamos até bem. Nós temos uma taxa próxima de 10 para cada 100 mil. Enquanto que países como o nosso vizinho Uruguai, a gente pensa que é um país assim, é tranquilo, a gente só tem coisas boas, é 3 vezes mais do que o Brasil, é 29, uma coisa para Nossa. 100 mil pessoas. No mundo todo, a gente tem em torno de 800 mil mortes anuais por suicídio. Esse ano, existe um site que é interessante, chama worldometers.info, então, em que ele pega vários tipos de patologia e coloca a quantidade que tá ocorrendo no mundo até o presente momento. Em alguns casos, eles colocam o que está havendo hoje. Então, suicídio no mundo todo, até esse momento, está 780 mil. Eu calculo que, assim, como nós estamos, ainda faltam 3 meses e meio, esse ano deve extrapolar a média, né? que é de 800 mil por ano. É o que tem sido, mais ou menos. E a gente já de entender que esse ano é um ano especial mesmo, né? E então isso acontece. E uma coisa interessante é que a maior parte dos que se suicidam são homens. Homens. Mulheres suicidam menos que homens, exceto uns 4 países, mais ou menos,
que é China, Bangladesh, Mianmar e Marrocos. Esses 4, o número de mulheres que suicidam o número é maior do que o de homens. Existe para quem se interessar, na Organização Mundial de Saúde, é só colocar lá WHO, né, WHO, e suicídio, ou colocar em português mesmo, que traduz a página. Eles tem um mapa mundial sobre esse problema. A gente, uma coisa que eu acho que é interessante em termos de suicídio, é triste, interessante é triste, que entre 15 e 29 anos, o suicídio é uma das 3 principais causas de morte. Então, os jovens, eles estão, a proporção deles que morre por suicídio é muito grande. As outras 2 causas são ou acidente de trânsito, ou morte violenta, assassinato, qualquer acidente e tudo. Então, são as 3 principais causas. Varia um pouquinho de um país para o outro, de uma região para outra. Às vezes, mas o suicídio está sempre lá em segundo, terceiro, entre as causas principais de morte em jovens, o que é realmente muito triste. É uma judiação, né, doutor? E aí, pensando, né, nós falamos sobre suicídio, e em algo assim que as pessoas gostariam de saber também, mas se fala um pouco, talvez estamos falando um pouquinho mais agora, é sobre a morte súbita na epilepsia, a SUDEP. Se o senhor puder comentar um pouquinho para a gente sobre a SUDEP, doutor? A SUDEP é uma sigla que quer dizer uma morte súbita em pessoa com inexplicada em pessoa com epilepsia. Isso acontece em todas as faixas etárias, né? Não é só em crianças, né? Em adolescentes. Tem um ator de Hollywood que morreu o ano passado, tem até uma fundação em nome dele justamente para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de problema e para buscar informar mais. Porque essa morte súbita ela não é causada por sufocação. Muitas vezes, as pessoas pensam que é por sufocação. Então, travesseiros antisufocantes para beber, para essas coisas, não funcionam. Né? Existem, estatisticamente, 1 em cada 1000 pessoas com epilepsia, ela pode morrer de SUDEP. Né? 1 a cada 1000? A cada 1000. 1 em cada 1000 pessoas, ela morre de SUDEP. E, assim, no mundo todo, eu sei que morreram, foi o ano passado, 600 pessoas de SUDEP. Né? Existem coisas que podem minimizar a possibilidade de morte, assim. Porque a gente não sabe exatamente qual é a causa. Porque quando é feita a necrópsia em pessoas que falecem desse modo, a gente não encontra alteração nenhuma. Nenhuma que explique. É imaginado que, pensa-se que a morte ocorra ou em decorrência de alguma crise, ou logo em seguida, ou durante alguma crise, ou logo em seguida, pelas consequências. Mas isso tudo é só especulação. Existem aparelhos que são utilizados, que podem detectar a crise durante o sono. Então, pessoas que têm crises durante o sono, que costumam ter só crise durante o sono, elas estão em risco maior de ter a SUDEP do que quem tem acordado. Né? Se, por um lado, às vezes a gente pode pensar, quem tem crise só durante o sono, fica mais fácil, mais seguro para ele, porque ele não pode ter uma crise dirigindo ou uma crise numa situação mais arriscada, num lugar mais arriscado. Mas
tem esse aspecto. É um fator de risco maior. Mas existem monitores que você pode utilizar. Tem monitores de movimento que podem ser tão colocados fora da cama, que monitoram como se fosse uma babá eletrônica e que sinaliza para movimentos maiores, ou que são colocados no próprio paciente, que aí detectam a presença dos movimentos, né? A irregularidade dos movimentos, e que podem alertar algum membro da família, ou alguém que possa ajudá-lo nesse momento. Então, esse tipo de aparelho, esse tipo de recurso, é uma ferramenta que deve ser utilizada, porque, apesar da gente imaginar que uma para 1000 é pouco, mas a gente tem que tomar as precauções, né? Sempre é bom. A gente paga Claro, seguro, mas não quer usar, né? é verdade. Então, é bom ter um monitor desses aí para poder ajudar. É verdade. Eu lembro quando meu filho era menor, que eu nem dormia à noite direito, porque eu tinha muito medo que acontecesse, né? Então eu acordava, ia lá, via se estava respirando e fazia questão de colocá-lo de lado, porque eu achava que de lado e sem travesseiro ajudaria, né? Então Aham. cada um vai tentar se cuidar daquela pessoa com aquilo que tem de melhor no momento, né? E aí eu tinha feito uma pergunta assim para perguntar para o senhor. Então, é importante que as pessoas com epilepsia tenham consciência da existência da SUDEP? Ou o Sim. senhor acha que isso pode prejudicar a saúde mental da pessoa, porque é um assunto delicado? O senhor fala com os seus pacientes sobre a SUDEP? Paulo, o problema é o seguinte, eu acho que a falta de informação é sempre pior, porque a pessoa, às vezes, não ouve da nossa parte e ouve por parte de outros de uma forma distorcida. Então, é melhor que você mesmo explique do que esperar que a pessoa fique sabendo de uma forma diferente. É melhor discutir isso, entender quais são as angústias do paciente ou da família e trabalhar isso, explicar o que é. Porque não adianta, faz parte. Mas a Faz gente parte. vê assim, eu estava falando, tem aquela estatística dizendo que 600 pessoas tiveram SUDEP anualmente. Você tem 50 milhões de pessoas Epilepsia? com epilepsia no mundo. A gente vê que, em termos de, ao longo da vida, a possibilidade não é tão assim, mas é algo que é real. Então, É. se você tem um colesterol mais alto. Eu vou dizer para você que está tudo bem, que você não vai ter Não. nada, que pode ficar bem e tudo, porque você... Aí assim, você tem que falar, qual que é o risco de ter colesterol alto? Aí você fala isso, Infarto. aquilo, tal, e vai explicando, né? Exato. Eu acho que é Então, importante. precisamos tocar nesse assunto, né? Precisamos Sim. orientar os nossos pacientes, orientar as pessoas que perguntem, né? Que tenham dúvida, que levem durante a consulta e pergunte para o doutor, né? Olha, eu gostaria de saber mais sobre o SUDEP, eu gostaria de saber mais sobre tal medicamento. Existe algo de novo no mercado sobre medicamento, né? Eu estou tomando uma medicação que não está correta, o senhor pode me ajudar? Eu acho que a consulta é isso, é um diálogo. Não pode ser um monólogo, né, doutor? Eu acho assim que tem que ter uma relação de empatia, nós com as pessoas com epilepsia, as pessoas com epilepsia conosco, né? Porque hoje, né, eu sei o que é epilepsia, eu sei o modo correto de agir, mas imagine essas mães que estão, né, recebendo essas crianças com epilepsia, que vai ter que lidar com esse prognóstico, com essa doença, né, por alguns anos Ah, ainda. E pensando, né, da forma correta de agir, o que a gente faz, doutor, para socorrer uma pessoa quando ela está na convulsão? Porque assim, a epilepsia, a gente sabe que é a doença, mas ela tem várias formas de manifestar, né? E a ah, convulsão é a mais conhecida, né? Aquela que nós temos os movimentos tônicos e clônicos. O aham. senhor poderia falar para as pessoas que estão nos acompanhando como que a gente socorre uma pessoa no momento de crise? A primeira coisa é não ficar com medo da saliva, porque
né? A saliva ou baba não contagia ninguém. É tão contagioso quanto o braço quebrado, né? Então, assim, o que eu falo é para colocar virado de lado, colocar umas almofadas, alguma coisa, tirar tudo que é pontudo, que possa bater e causar ferimentos na pessoa, facilitar a parte da respiração, virando assim, porque às vezes, se ocorrer vômito, qualquer coisa, ela não vai aspirar, deixar com o nariz, a boca mais voltada para baixo. Colocar apoio, então, nas costas. E não colocar o dedo dentro da boca, né? Porque muita gente fica maluca com a ideia de que a pessoa engula a língua ou qualquer coisa do tipo. Então, não ou morda a língua, não enfiem o dedo na boca, porque a força de uma mordida é muito grande, pode causar uma lesão grave na pessoa que está colocando. Se você está vendo que existe uma lesão maior da língua, que a pessoa já está mordendo, pode tentar algum objeto, alguma coisa para proteger, para evitar que seccione a língua. Mas isso aí eu nunca vi ninguém falar. Isso é só uma coisa que passa pela minha cabeça se acontecer, mas eu nunca vi esse tipo de coisa, né? Então, a crise convulsiva, para quem nunca viu, ela é muito impressionante, né? Uma das coisas que a gente confunde com crise convulsiva é aquela apneia das crianças. Então, ela tem o engolir o fôlego, o famoso engolir o fôlego, que acontece muito em crianças, principalmente perto dos 2 anos de idade. Eu já tive a oportunidade de atender uma menininha de 2 anos, no maternalzinho, veio a equipe toda do maternal, um monte de gente bem intencionada que quase mataram a menina, porque tentaram fazer manobra de ressuscitação, fazendo pressão sobre o tórax da criança, usaram um ambu para poder, não deixava a menina respirar, o negócio era confuso. Essa coisa demora só menos de 1 minuto. Eu estou falando que é um dos diagnósticos diferenciais. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, às vezes se a criança em casa tem algo do tipo, isso é só um problema no amadurecimento do sistema respiratório da criança. Não tem nada o que fazer. É só ficar tranquilo, calmo. Quando a criança acordar, não ficar ansioso demais, né? Mas foi uma coisa que realmente ficou na minha cabeça. Já tem uns 20 anos que eu vi isso, mas eu não consigo esquecer isso. Eu falo que o ignorante com iniciativa é o mais perigoso, entendeu? Quando você é ignorante, você tem consciência disso e fica quieto, não faz nada. E esperar. As crises só justifica você chamar ou você levar para um serviço de urgência se elas começarem a durar mais. Se for uma crise de curta duração, poucos minutos, já o paciente está acostumado, claro, pode levar, deve levar em algumas situações que tem dúvida, devem levar num hospital, ou então tentar entrar em contato com o médico que acompanha, que ele pode dar orientação melhor, dependendo do que aconteceu, né? Exato. Exato. E por isso é a importância, né, doutor, da gente conscientizar, da gente falar sobre epilepsia. O senhor acha que falta campanha da mídia para falar sobre epilepsia? Falta muito. Eu acho que assim, tem muitas doenças, muitos problemas de saúde que são muito mais, que merecem muito mais atenção da mídia do que epilepsia, que é uma coisa assim, que é triste. Você vê, por exemplo, não estou dizendo só aqui, mas nos Estados Unidos, esclerose múltipla é o que tem mais espaço em termos de patologia, você vê assim, um interesse muito maior nessa área para todo mundo. Mas é uma doença que, em termos de número de pessoas,
é infinitamente menor do que, muito, Enorme. muito menos significativo do que a epilepsia, né? É. E existem tantos problemas ainda, tanto estigma, tanta coisa, que uma campanha para dizer o que é a doença, explicar ou colocar um personagem, por exemplo, já que está tão na moda, põe um personagem numa novela ou num filme, um personagem com epilepsia e dá as informações Exato. adequadas, né, sobre Isso. como proceder. Você pode usar aquilo para informar. Né? Tá aí. O senhor já imaginou um personagem numa novela que todos os dias ele apresente uma crise, uma epilepsia refratária? Então, acho que se a gente fizesse isso, epilepsia ficaria mais conhecida, né? Sim. Olha, nós estamos chegando quase no final da live. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a participação do senhor. A federação, né, ficou muito honrada quando o senhor aceitou o convite, e eu também. Agradecer todas essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão aqui desde o início, estão mandando um coraçãozinho, estão dizendo que acabou a live. Doutor, o senhor precisa voltar numa outra oportunidade para a gente falar sobre um outro assunto relacionado à epilepsia, porque nós precisamos desmistificar essa doença, né? Sim. Então, eu gostaria, sim, que se o senhor quiser, né, fazer as suas considerações finais. Essa live, gente, vai ficar gravada aqui na federação. Se vocês depois puderem compartilhar com seus amigos, nós agradecemos muito. Uhum. Ó, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre epilepsia. Assim, realmente eu considero que é uma das patologias que é muito pouco compreendida pelas pessoas, tem muito pouca atenção, eu acho. A questão das novas medicações, eu acho que é algo que deve ser exposto também para as pessoas, que existem Sim. outros medicamentos com menos efeitos colaterais que começaram a ser comercializados no Brasil há poucos anos, que a gente não tinha antes. A gente ficou muito tempo sem medicamento. Para as pessoas, eu sei da luta, por exemplo, da Denise, quando faltou aqui a Secretaria de Saúde, isso foi no Brasil todo, faltou um fármaco, né? É o Clobazam, ele faltou, e não tinha nenhuma outra opção no mercado, né? É um medicamento que a gente usa bastante, e a gente teve que improvisar, por assim dizer. E assim, onde que está a responsabilidade do governo? Onde que estão as coisas? Medicamentos que são de distribuição obrigatória pelo sistema público, como a lamotrigina, por exemplo, que ela ficou um tempão sem ser distribuída. E simplesmente eles não avisaram, eles simplesmente deixaram as pessoas na mão. E o uso contínuo, que a gente não pode ficar um dia sem o medicamento? Então, eu acho assim, essas coisas que tem mesmo porque a mídia, às vezes, não, eu sei que tem muita gente que faz o trabalho de formiguinha, vai lá tentando, mas tem que haver um fortalecimento das associações mesmo, dos portadores de epilepsia e tudo, porque eles têm que reivindicar mais, porque pimenta arde no olho da gente mesmo. Quando as pessoas que sofrem disso têm que se manifestar mais, que sabem como dizer, como reivindicar e tudo. Eu vejo isso em outras patologias também. Então, eu tenho problemas de falta de acesso à medicação em outras patologias, mas epilepsia é terrível quando falta. A gente percebe a angústia nas pessoas que não têm condição de comprar medicação e ficam aí, né? Concordo com o senhor, é um sofrimento contínuo. Esses dias faltou um medicamento, eu liguei na Secretaria de Saúde aqui da minha cidade e
com a graça de Deus, naquele dia chegou a medicação. Mas, assim, o bom é que aqui em Americana nós temos um secretário de saúde muito atencioso. Então, eu ligo, eu pergunto, daí a pouco a secretária já me responde e fala, olha, Vivi, foi em Campinas buscar, até na hora do almoço você me liga para ver se chegou. Então, a gente tem um canal. Então, eu acho que é isso que é importante. Cada município, cada cidade, eleger um representante e cobrar, né? Cobrar do legislativo, do executivo, porque a pessoa que faz uso do medicamento não pode ficar um dia sem medicamento. Ele é contínuo, né, doutor? Eu acho que antes das pessoas, por exemplo, não entrar numa coisa, só é rápido, que eu sei que está terminando. O topiramato também, eu estou vendo alguém que colocou aí, que ficou fora também, né? Ficou fora. Mas, assim, ao invés das pessoas ficarem se debatendo tanto por canabidiol, tem que pensar que existem vários medicamentos que são eficazes e que estão aí à disposição e ninguém está reivindicando o uso deles, entendeu? Porque foi feita uma matéria na TV falando sobre canabidiol, que um médico que conseguiu o direito de plantar maconha para extrair o óleo. É perigosíssimo. Como é que a pessoa vai... Mas o pessoal que me entrevistou cortou a entrevista no meio. Eles só deixaram um tempo que eu falei que é uma droga promissora, que pode ter depois, mas não que eu falei, que eu achava perigoso, porque esses óleos eles têm, às vezes, um conteúdo alto de THC, e se a pessoa não tiver a técnica, como é que ele vai conseguir uma coisa que seja segura para dar para o filho? Então, eu acho que isso aí, licença para plantar maconha, é uma coisa que, se a pessoa ganha liminar, por que ele não pediu liminar, não foi para acesso ao canabidiol? Não estou dizendo que, no caso da pessoa, da criança, do filho dele, o canabidiol não seja útil. Mas eu acho que plantar maconha para extrair óleo não é exatamente o que a gente deve fazer. Até porque, né, tem todo um preparo da planta, tem a dosagem, é gotícula. Mas a gente tem um laboratório aqui no Brasil, né, que já está distribuindo medicamento com custo alto, claro, mas a gente tem que tentar baratear isso. Mas isso aí é uma live... Podemos fazer uma outra live sobre os medicamentos disponíveis. Só sobre esses medicamentos alternativos, por enquanto. Exato, doutor. Mas que honra falar com o senhor. Olha, quem está acompanhando aqui a gente é amanhã, né? Os seguidores do doutor Valmir nos acompanham amanhã também, que a Miraci também vai estar aqui amanhã, no mesmo horário, junto com a doutora Laila, vai falar de emprego, de trabalho, a Denise na quinta-feira, junto com a doutora Patrícia. Gente, tá imperdível. E doutor, são todas mulheres, são todas pessoas que fazem um voluntário, é tudo beneficente. O nosso tempo, as nossas divulgações, é tudo assim, sabe, de pouquinho, mas que a gente vai conseguir falar de epilepsia muito mais do que nós falamos o ano passado e muito menos do que nós vamos falar no próximo ano, eu tenho certeza. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado a você pela sua participação. Obrigado. Tudo de Um bom. abraço, gente. Muito obrigado. Doutor, manda um abraço pro meu filho, pro Vitor. Tá aqui, mãe, manda um abraço. Abração aí, Vitor. Um abraço. Não é cotovelo, não, é esses de cotovelo. Abração. Tudo de bom. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Fica com Deus. Tchau. Amém. Nós todos. Nós todos. Tchau, gente. Muito obrigada.